Boa noite a todos. A gente vai falar um pouquinho, uma introdução, né, sobre o Haruki Murakami, um pouco da biografia dele, e logo a gente vai passar para os pontos principais, assim, do sono, para a gente poder conversar sobre, né? O Haruki, ele nasceu em Kyoto, né, em 1949. Ele nasceu num pós, né, guerra, e ele foi criado na cidade de Kobe. Ele nasceu em Kyoto, mas ele vai para Kobe logo em seguida. E o Murakami, ele sempre teve muito contato com jazz, com a música, né? Tanto que ele trabalhou numa loja de discos na sua adolescência, juventude, né? E então ele resolveu abrir um bar chamado Peter Cat com a esposa dele. E era um bar assim, era só jazz, né? Tocava muito jazz. Ele mesmo fala nas entrevistas que ele deu que ele não queria ser como que fala, um funcionário de uma empresa regular, entrar no serviço, trabalhar, bater o ponto dele. Ele queria trabalhar com uma coisa que ele gostasse, né? E música era o que ele mais gostava, então ele trabalhava ouvindo música todos os dias. E todos os domingos ele chamava alguém para tocar um piano lá. O primeiro livro dele, o primeiro livro que ele escreveu foi Ouça a Canção do Vento e Pinball, 1973. Só que são duas novelas, né? Não é bem um livro, assim, inteiro. Eu tenho ele aqui que eu comecei a ler até, faz tempo que eu queria, eu comprei e comecei a ler, tô achando incrível. E essas duas novelas, ele escreveu sentado de madrugada na mesa do bar, na cozinha do bar, porque era o único tempo que ele tinha, né? E, inclusive, ele conta essa história de como que ele começou, né, a escrever o romance que ele fala. Ele foi num dia, num jogo de beisebol, e ele teve do nada, ele fala que ele teve essa ideia. Ele estava lá vendo o jogo e, assim, de repente, eu vou escrever um romance. Ele fala que ele não tinha noção, ele nunca teve contato com isso, não sabia como escrever. E aí, a partir desse momento que ele estava nesse jogo, que ele falou, vou escrever um romance, ele senta e começa a escrever. Só que esse não foi o primeiro sucesso dele. O primeiro sucesso dele foi Norwegian Wood, que foi lançado em 1987. Esse foi o livro que, a partir dele, que ele ficou conhecido, né, o Murakami. Pode passar, professor. O Murakami, ele sempre foi muito fã da cultura ocidental. Ele nunca foi muito apegado com os padrões da cultura oriental, assim. Ele fala isso, né? Que é tanto música, literatura, ele é influenciado por Kafka, Fitzgerald, né? Vários outros escritores, John Irving. E ele deixou o Japão, ele vai morar um tempo na Europa e nos Estados Unidos no ano de 1986. Lá, né, nos Estados Unidos, ele trabalhou como tradutor do japonês para o inglês desses autores, Raymond Carver, F. Scott Fitzgerald e John Irving, né? E o interessante é que ele é filho de professores de literatura, tanto o pai como a mãe. A mãe exerceu menos, né, a profissão, mas o pai, ele chegou a dar aula numa universidade famosa, agora esqueci o nome. Mas então ele sempre teve contato com a literatura, né? Literatura norte-americana, principalmente. E no Brasil, as obras, a única editora que traz as obras dele é a Alfaguara, né? E a maioria das obras é com a tradução da Lika Hashimoto. Pode passar. O que eu mais gosto, assim, no Murakami é que ele traz assuntos muito normais, são assuntos do cotidiano, são assuntos, assim, que às vezes você mesmo se relaciona, né, com a vida dos personagens. Só que ele coloca dentro dessa narrativa dele uma coisa mais surreal, uma coisa meio mais fantástica, né? Só que o legal é que ele não amarra isso. Então a narrativa dele não fica, não gira em torno desses elementos fantásticos, né? A narrativa gira em torno daquele cotidiano, daquele personagem, não fica presa ali no fantástico somente. E aqui, em suas obras, o fantástico ele interage com o cotidiano e sempre há muita música em seus livros. Todos os livros que eu leio do Murakami, eu sempre marco todas as páginas que ele cita as músicas, que são várias músicas, vários cantores, muita música mesmo. Pode passar.
Eu não sei se o professor Fábio quer fazer alguma observação da biografia dele, não sei se foi muito rápida. Ah, então não tem muito o que falar sobre a biografia do Murakami, porque ele é um escritor muito recluso. É tanto que entrevistas são bem poucas as entrevistas que tem dele, e eu acho que a gente não encontra uma entrevista assim uma gravação, né, dele falando das obras dele. O último vídeo que encontrei dele falando foi há 10 anos atrás, um vídeo no YouTube, e eu não sei aonde que ele estava falando, e não era bem sobre as obras dele. Então ele é um escritor muito difícil de buscar informação, porque ele já falou que ele não gosta de ficar dando entrevista, né? É muito difícil. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o sono, os principais pontos que eu acho de relevância para a gente discutir aqui. Ele foi lançado em 2015 no Brasil, pela editora Alfaguara também, mas eu não sei, eu não consegui achar o certo a data em que ele escreveu esse conto. Eu pesquisei bastante, mas eu não coloquei porque eu não tive nenhuma fonte certa, né? O livro ele é narrado em primeira pessoa e ele não revela o nome da personagem, o escritor não revela, assim como no livro dele, Caçando Carneiros, também não fala. E o livro, ele já inicia, a narrativa já inicia com a personagem falando que ela está há 17 dias sem dormir. E a partir dessa fala dela que vai contando o que aconteceu, né, para chegar nesse dia. Pode passar. Outro ponto é que o Murakami ele vai contar toda a narrativa, né, da Ana Karenina, de Tolstói, do começo até o final. Então, tem muitas resenhas que eu vi que quem não leu Ana Karenina seria interessante também, porque ele entrelaça muito bem, né, as duas narrativas. Tanto que eu não sei, porque eu também nunca li Ana Karenina, pretendo ler agora, que dá para eu vi, né, não sei se é verdade, que dá para fazer um link, né, entre os dois. O Murakami emprega um tal de foreshadow. Eu não sabia, não ouvi falar, né? Mas é básico. O foreshadow, você sabe dizer, professor? Eu esqueci, eu li sobre ele. Eu esqueci, eu li isso aqui. Fala que ele emprega o foreshadow na narrativa dele, do sono, junto com a Ana Karenina, por ele entrelaçar, fazer esse contar desde o começo até o final do livro, né? E durante esse período de insônia da personagem, ela passa a ter uma visão de mundo diferente, uma visão da realidade, né? Diferente. Que daquela tem aquela mesma rotina, onde ela cuida do marido, cuida do filho, e quando ela passa o seu tempo livre, que é na parte da noite, que ela não precisa mais dormir, ela vai relembrando, ela fica meio nostálgica, ela relembra um pouco da juventude dela, né, das coisas que ela gostava de fazer, que ela costumava fazer. Então ela vai começar a fazer a separação, né, dessas duas pessoas, a pessoa que tem a vida de casada, com um filho, com uma rotina diferente, e da pessoa que ela era antes, né, ou das coisas que ela gostava antes, que ela simplesmente parou de fazer, de praticar por conta dessa nova vida que ela está levando agora, né? E as ilustrações do livro, né, desse livro aqui, do Sono, que eu tenho ele aqui, é muito bonito esse livro. Quando eu comprei porque eu achei muito lindo. Eu nunca tinha escutado Murakami. Eu falei, nossa, que livro bonito. E realmente, as ilustrações dele são maravilhosas. E essa ilustradora, Cat, ela fez as ilustrações acompanhando o desenvolvimento da personagem, a descoberta da personagem ao longo da narrativa. Eu não sei, que minha interpretação acho que pode ser um pouco torta, talvez. Que eu li assim, no início eu me identifiquei com a personagem, que eu tava, não dormi também, perdi a noção de tempo total, foi bizarro. Mas aí, ao meu ver, assim, dando uma enxugada boa, pra mim pareceu que ela tá morta. No final, deu esse sentido que ela morreu e tá, tipo, nesse limbo, revivendo ali as coisas, revivendo a vida dela. Porque, vou explicar o meu porquê. Porque é o seguinte, ela fala que tá 17 dias, né, sem dormir, e ela começa a ler Ana Karenina, né?
Aí, inclusive, eu fiquei meio chateado que ele deu um spoiler do final do Ana Karenina. Eu fiquei, pô, cara, que isso? Eu ia ler. Mas aí deu spoiler ali que ela morre no final, né? E ela começa a perceber a vida dela, o cotidiano dela que tá meio zoado. E aí ela tem a visão, né, do velho na cama. E aí eu, pelo menos, relacionei que era o seguinte: como ela, tipo, nunca tinha visto aquele senhor e ele tava aparecendo regando umas plantas, julguei eu que ela já havia sido enterrada e aquele cara era quem cuidava do cemitério, tá ligado? E aí, viajando um pouco mais, tem a cena que ela vai, acho que pro porto, né? Enfim, ela vai no estacionamento. Chega um policial e fala, mano, não fica aqui, cara. É zoada a área e teve um crime aqui. O marido foi morto e, se não me engano, a mulher foi estuprada e tal. E aí ela falou, não, beleza, vou embora então. E aí, ao final do livro, ela tá no estacionamento, chega dois caras no carro, tipo, de fora do carro e tenta virar o carro. E tudo se escurece em volta dela e aí ela começa a chorar, ela fica naquilo, saca? Pelo menos para mim, pareceu que no final ela teve a percepção de que ela não tava mais viva, assim, saca? Parece que ela, sabe quando cai na real? E aí, pelo menos me pareceu muito isso. Eu até fiquei pensando nisso também por causa do Ubik, do Philip K. Dick, que ele deu uma visão totalmente diferente da morte, que não é algo abstrato, mas um lugar físico que você vive ali achando que você tá vivo, saca? Você acorda para suas coisas cotidianas, suas rotinas, o que você fazia ou não fazia, e você acaba vivendo naquilo achando que tá vivo, saca? Pelo menos me pareceu isso, de que ela acreditava que ela estava naquele cotidiano, ela despertou para aquilo, mas no fim ela estava morta, saca? Porque você só descobre que você tá vivo quando você tá morto, olha aí. Eu pelo menos entendi isso, né, da história. E aí eu só não entendia que, e também, né, a questão da Ana Karenina morrer no final. Eu acho que ele tenta relacionar a questão do livro, né, da Ana Karenina morrer no final com ela morta no final, né? E eu só não consegui traçar um paralelo quando ela era adolescente, da insônia dela. Não sei o que pode ser, mas pode ser talvez um obstáculo criado para dar um pouco mais de fantasia na obra ou algo assim. Mas, no geral, eu acho que é isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu falo de novo. Então, eu esqueci de falar também que não tinha nada errado, né? Ela fala, ela não tinha nada errado, né? Fisiologicamente, biologicamente com ela, né? Para ela não conseguir dormir, ela fala que ela tá se sentindo bem na melhor fase dela, ela fala, né? E quanto a essa questão da hora que o velho aparece, quando eu li, para mim, na primeira vez que eu li o livro, eu falei, nossa, é muito, que é isso? É muito sobrenatural, que é isso, né? Mas na segunda vez que eu li o livro, eu falei, ela claramente está tendo uma paralisia do sono nessa parte, né? Claramente, porque ela não consegue se mexer, ela não consegue gritar, não consegue fazer nada, depois que ela acalma, ela volta para os movimentos normais, como se nada tivesse acontecido. Mas eu falei, beleza, mas isso ainda não explica o porquê que ela tá 17 dias sem dormir, né? O velho pode ser explicado, o velho é a paralisia do sono, pode ser, né? Uma hipótese. Mas e o sono, né? Ela não dormir. É uma pessoa que tá 17 dias sem dormir estaria morta já, né? Aí foi essa a única coisa que eu não consegui mesmo achar uma explicação para isso. E eu acredito que no final, talvez, possa ser é muito interpretativo, né? Possa ser que ela realmente morreu, ou pode ser que uma parte dela morreu, né? Uma morreu, outra ficou viva, agora qual das duas não sei dizer, né? Qual que morreu, qual que ficou viva. Mas essa é a minha análise que eu fiz. Eu achei esse final extremamente confuso e eu adorei a explicação do João, porque eu realmente não entendi o que estava acontecendo ali. Eu não consegui seguir a lógica. O resto da obra eu achei um pouco chato, porque fica muito nessa questão do dia a dia ser um saco. Porque ela vai, né, pegando desgosto da vida dela. E eu já tenho o suficiente disso na minha própria vida. Então, ler uma obra em que a protagonista está falando a mesma coisa é um pouco chato. Mas tem alguns aspectos que eu gostei, que foram, né, esses aspectos mais fantásticos do homem estranho lá que aparece do nada e molha ela, o pé dela, só que não molha, aí ela não consegue mais dormir. E, claro, ver a deterioração mental que ela passa, porque ela
né? Vai de mãe e esposa, em tese fiel, para pessoa que não tá ligando para nada, né? Que acha o marido um saco, que acha a vida um saco. Pode falar, João. Não, eu só ia comentar que o final, eu fiquei muito bolado com o final. Eu tava na leitura empolgada, assim, eu falei, porra, vamos lá, cara, o que que o Guri vai fazer agora e tal. Aí acabou, falei, que isso? Cadê o final? Não achei. Mano, todos os livros do Murakami, quer dizer, a maioria que eu li é assim, você não pode se empolgar muito, que ele nunca vai dar uma resposta. Aí é triste, aí é grave. Porque eu fiquei muito esperando, tipo, aquele desfecho, saca? Mas eu achei muito massa. E só complementando o lance do Kadik, que eu suponho, né, que talvez tenha influenciado o Murakami, não é uma certeza, claro. Mas é porque o Kadik acho que publicou antes o Ubik, do Sono, né? Suponho, tá? Suposição. E aí no Ubik, agora eu tava falando, ele vai colocar a morte como espaço físico e vai colocar. Como que eu posso descrever? Mas como se fosse a mesma questão do sono, sabe? Do Murakami. Só que no caso dele vai ser uma degressão do tempo. É muito massa, é muito doido. Porque, só dando um contexto, eles estão numa missão na Lua, né? Dá uma treta lá que explode uma bomba. E um dos presidentes morre, né? O presidente da empresa morre. E eles voltam pra Terra, né? Carregando o corpo. Só que durante a viagem, um deles tenta fumar um cigarro e eles percebem que o cigarro secou. Tipo, esfarela. E aí um outro vai tentar tomar um café com acho que chantilly e o leite tá azedo, saca? O chantilly tá azedo. E aí eles começam a perceber que tem alguma coisa errada, que aquele espaço físico tá começando a ficar estranho. E eles começam a perceber o mundo ao redor deles, saca? E aí vai desenvolvendo a história e nessa degressão do tempo, que tudo que eles pegam tá estranho, saca? Tipo, ou tá apodrecido, ou, enfim, eles tentam sempre saber a resposta. Não vou contar o final, né? Porque o final também do Ubik, ele é muito aberto, igual o Sono, pelo menos pra mim. Porque o final deixa uma abertura assim que você fala, cara, o que eu acabei de ler? O que eu acabei de ler é mentira, é verdade? O que aconteceu de fato, né? E aí, pelo menos eu achei muito dessa relação, saca? Não sei se eu tô certo ou errado. Então, é assim, eu achei interessante quando a Mariana começou a fazer a apresentação, né? Ela falou que na leitura dela, na observação da leitura dela, ela falou assim que o autor trata do cotidiano, né? Leva muito à realidade cotidiana. E aí, o comentário não tem nada a ver, mas eu vou fazer, né? Senão não sou eu, pô. É assim, eu tenho um filme há anos que eu tenho um filme, eu quero rever o filme, estou ensaiando para ver o de Alien para Roma com Amor, é um dos filmes mais loucos, assim, né? Um cotidiano muito real. E do jeito que a Mariana apresentou aí, apresentando, ela falou assim, ele traz apresenta cenas, né, reais do dia a dia. Assim, aí fomenta, né? Claro que eu li alguns parágrafos só, né? Li alguns parágrafos só do texto, né? Mas aí sobre a sonolência é interessante, porque é uma coisa que acontece, eu acho que com muita gente, comigo acontece, por exemplo, ainda mais quando eu tenho um compromisso muito sério, a gente passa a noite inteira se debatendo, aí quando chega, tá amanhecendo o dia que a gente quer dormir, não é necessariamente uma insônia, né? Mas parece que é uma perturbação espiritual, velho, e isso acontece com todo mundo, enfim. Comentário aleatório. Deixa eu comentar algumas coisas aqui. Primeiro, só para não esquecer, lembrar também nossa, é difícil pronunciar, né? Do Morro dos Ventos Uivantes, né? Que tem a Quetia, é uma duplicação, né? Assim, tem uma, né, uma ideia ali, né? De que uma pode ser a continuidade da outra, né? A mãe na filha e tal. Então, acho que tem um pouco a ver com o duplo também. Então, primeiro, eu quero agradecer a Mariana por ter me indicado esse livro. Você me prestou até, né, Mariana, uma vez. Eu não reli dessa vez, porque eu não vi a mensagem no... Não sei, eu vi as postagens meio rapidamente, porque eu acho que está no Face também, né? Falando que ele estaria disponível tal, lá na página do NAFTA, né?
Eu não cheguei a ver isso, e também não vi a menção ao texto do Otto Henk, então eu não li, né? E o Sono eu não lembrei que eu tinha aqui, né? Porque ele é um conto, na verdade, né? Ele faz parte. Só que esse livro, né, que é o Elefante Desaparece, eu não tenho certeza se é um livro de contos organizado, porque ele não tem prefácio, se bem que ele fala que é o livro, aqui na orelha fala que é o livro de contos mais famoso dele, né? Mas, por exemplo, o primeiro capítulo, o primeiro conto do livro, na verdade, é um capítulo do Pássaro de Corda, da crônica do Pássaro de Corda. Então, assim, eu não sei até que ponto assim, esse livro é uma unidade, assim, ele constitui uma unidade, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que, eventualmente, podia ser interessante vocês darem uma olhada, né, no livro, assim, até na organização mesmo dos contos, assim, na sequência, para ver se não dá para produzir outras inferências a partir disso, né? Mas, enfim, é só uma ideia, assim, que pode ser útil ou não, né? O que eu queria dizer, assim, primeiro que eu gosto muito desse conto. Dos textos do Murakami que eu li, eu tenho a impressão que ele é o mais bem acabado, é o mais, assim, mais bem construído do ponto de vista literário mesmo, né? O que deixa menos pontas soltas, assim, não no sentido de não deixar margem para interpretações, né? Muito pelo contrário, né? Ele deixa muita margem, né? Mas no sentido de não é nem pontas soltas, né? Assim, de não ter enchimentos assim desnecessários como esses romances mais longos, né? Que depois eu li o Crônica do... eu sempre esqueço o nome desse livro. Crônica do Pássaro de Corda e o Kafka à beira-mar. Eu acho que eu li um outro também, do qual não estou lembrado. E tem uma coisa assim muito explicativa. Eu tenho a impressão que ele como ele é um autor muito popular, né? Ele busca uma comunicação com esse público mais jovem, né? Assim, então, assim, isso de excesso de explicação é uma coisa que a gente vê muito em anime, por exemplo, né? Os heróis ali explicando por que eles estão fazendo aquilo, como eles estão fazendo aquilo, né? Para lá no meio de um golpe, assim, para, né, meia hora, assim, explicando como que funciona, né, o jutsu lá, né? O inimigo podia ter matado ele enquanto isso, né? E alguns, né, esses romances do Murakami, eles têm um pouco desse excesso, né? E esse conto não, assim, eu achei que ele tem muito de um perfeccionismo estilístico mesmo. Aí eu fiquei pensando se isso não tem um pouco a ver com o próprio diálogo com o... Eu sei que não é o único diálogo, né? Mas eu acho que é o mais importante, né? Porque é o livro que ela fica lendo, né? Só que não só o livro, mas com o autor como um todo, né? Um diálogo com o Tolstói, né? Porque o Tolstói ele é muito perfeccionista, né? Embora ele seja muito prolixo também, é uma prolixidade que é muito bem assim, construída assim, no âmbito da necessidade ali mesmo, né? Até esse aspecto moralista, né? Que é uma coisa que eu acho que tem a ver com né, com o desenvolvimento do conto. Ela surge assim no âmbito da economia do texto, né? Assim, os personagens que assim que portam as ideias. Quando você, porque eu acho que você tem que ler, né, Mariana? Assim, é uma coisa que eu insisti. Assim, tá meio parecendo uma pré-banca isso, né? Mas eu insisti muito para... É Mariana também, né, Fábio? Fábio orienta todas as Marianas a Mariana... Como que ela chama? Tem um nome difícil também. É que ela é grego, né? O nome dela é Palierak, né? Isso. Eu falei, Mariana, eu insisti muito com ela. Você tem que ler O Paraíso Perdido, né? Do Milton, que era o livro com que dialogava lá o livro do Blake com que ela trabalhava, né? Assim, eu acho que é muito importante ler, né? Então, assim, o que acontece no Ana Karenina, né, além desse aspecto formal, né, assim, de uma construção que eu acho que é muito exemplar, né? Porque assim, é um livro muito moralista,
né? Assim, a gente sente assim a visão do autor, mas isso é construído com, não propriamente uma sutileza, né? Mas com uma habilidade muito grande, né? Porque o ponto de vista autoral é colado a um personagem que é, né, que é o Lievin, né? Acho que é Lievin o nome dele, que é um reflexo das ideias do autor, né? E como esse personagem é muito importante, muito bem construído, e tem uma beleza construtiva também, né? A relação dele com a natureza, com os mujiques e tal, né? E construtiva e humana, né? Fica tudo muito bem encaixado, né? Eu tenho a impressão que esse conto, nesse conto particularmente, o Murakami ele zela muito por isso, né? Eu não lembro se eu li, eu acho que eu li pelo menos um outro conto aqui desse livro, né, do Elefante Desaparece, e eu fiquei com a impressão que ele não tem esse acabamento todo que tem todo assim, né, na minha impressão, né, assim, na minha percepção, que o Sono tem, né? Então, assim, eu acho que uma coisa interessante de se pensar, né, seria isso, né? Agora, a questão do fantástico em si, né, eu acho que também é muito bem construída nesse livro, né? Uma coisa que a gente tem que lembrar, assim, é que o Murakami ele sempre usa a ideia do sono como trampolim, ou como não é trampolim, né? Como né, caminho, né? Como trajeto assim para uma experiência se não do transcendente, assim né, do surreal mesmo, né? Assim, de algo assim do insólito, né? Surreal não é a palavra, né? Assim do insólito, né? De algo que é assim assim que rompe com o cotidiano, né? E uma coisa interessante, né, nessa relação né, entre o cotidiano e o fantástico, no caso, né, ou o insólito, né, que aí formaria o fantástico, né, pelo que eu entendi, mais ou menos, né, é que nesses livros, pelo menos, tem não sei se você leu, Mariana, esses dois que eu citei, né, o Pássaro de Corda, né, e o Kafka Beira-Mar, né. É muito nítido, assim, esse passaporte, né, assim, esse translado, né? Porque no Pássaro de Corda ele entra num túnel, né? Num túnel não, num poço, né? Ele fica assim, ele descreve ele o narrador, eu acho que é ele mesmo, que é em primeira pessoa, ele descreve assim o processo assim, né, de transmutação, né, de um estado de consciência para outro, né? E como chama, no Kafka Beira-Mar, não chega a ter isso, assim, na verdade tem sim, ele descreve assim, de uma forma muito consciente, né, o processo do sonho em si, né? E muitas vezes lembra mesmo o lance da paralisia do sono, né? Só que não chega a ser exatamente isso pelo que ele fala, assim, porque, inclusive, assim, tem uma situação que ele tem uma relação sexual com o que seria... Eu não vou dar spoiler, né? Mas, enfim, tem um ingrediente de piano muito forte, né? Aí já fica o spoiler, praticamente. Eu já falei metade da coisa, né? Então, assim, é outra dica, assim, que eu acho que seria importante levar em conta. O aspecto psicológico, ele é fundamental, sim, eu acho que para construir, eventualmente, uma interpretação mesmo, né? Porque, assim, quando eu li O Sono, para mim foi muito claro, né? Eu acho que eu cheguei até a comentar com a Mariana, né? Aquele final ali, né, para mim, eram os fantasmas familiares dela, né? São fantasmas masculinos, né? E, assim, são presenças masculinas, são presenças fortes, né? E é tudo de que ela tenta fugir, né? Que ela tenta, de uma certa forma, sublimar, né? Pela literatura, né? E só que assim o peso da realidade insiste, né? Então assim esse assombramento da realidade mesmo né, no espaço do imaginário ele assim ele persiste e é muito forte, né? Assim ele é muito opressivo, né?
Então, assim, eu acho que o que tem no livro é um rito sacrificial. O Fábio falou a palavra sacrifício, né? Eu acho que ela é fundamental aí, né? Assim, na minha interpretação, assim, que é muito... Quer falar agora, Mariana? Pode falar. Pode continuar, depois eu falo. Ah, tá. Assim, é um pouco cabal, assim, até, né? Um pouco fechada demais, né? E, de fato, tem isso que você falou, né? Assim, os textos dele não fecham mesmo, né? A interpretação, né? Nesses dois romances fica muito aberto assim, né? Como ele tem essa coisa meio explicativa, por exemplo, esse lance de piano, né? Que é uma coisa meio assim, bem cabulosa, né? Ele, no final, ele fala assim, parece que foi um erro de interpretação do personagem, não era a mãe, agora eu falei, não era a mãe dele e tal, né? Mas, ainda assim, a ambiguidade permanece, né? Mas, assim, o que eu acho que acontece? Ela tem, de fato, essa necessidade de fuga, né? De uma situação opressiva, né? O que corresponde, de certa forma, não à situação da Ana Karenina no contexto social dela, né? Porque a Ana Karenina, ela realiza essa fuga, né? Ela foge com a mãe, vocês não leram ainda, né? Mas, enfim, né? Ela não consegue fugir, do Tolstói, né? Só que o que acontece? Porque o Tolstói mata ela, né? É muito evidente isso, assim, é muito forte, assim, essa impressão de que é um rito mesmo, né? De que tem, assim, a coisa da contraposição do monológico ao dialógico, né? Enquanto o Dostoiévski é dialógico, o Tolstói é obviamente monológico. Então, assim, é o autor que está produzindo aquele rito, né? Mas aí o que acontece, o que eu acho que é muito bonito no Sono, é que a personagem, ela tem um amor pelo livro, né? Assim, muito grande, né? Tanto que ela lê dezenas de vezes, né? Enfim, várias vezes, eu não lembro quantas vezes né? E, então, assim, ela sublima até certo ponto esse sentimento de opressão que ela tem por essas figuras masculinas, nessa relação dela com a literatura, né? Se eu não me engano, é uma coisa que vinha da adolescência, que é uma das coisas, né, que ela sacrificou, né, no casamento. E só que, assim, ela, né, nesse afeto pelo literário, nesse amor à literatura, ela não sente o quanto, né, a própria literatura se faz aliado, nesse caso, né, se faz aliado dos algozes dela, né? Então, assim, é uma coisa de não ter saída, né? Então, assim, aquele final, para mim, é muito coerente, assim, não tem saída, né? De alguma forma, né, em algum momento, ela ia ser pega, né? Ela ia ser devorada por essas relações opressivas. Porque até o ambiente de fuga que ela cria para si mesma, né, está, né, desde o início contaminado por essas relações, né, opressivas. Então, eu acho que teria que ver também, assim, se esses outros livros, né, eventualmente não tem essa que ela cita, né, eu não lembro de fato quais são, assim, mas se não tem também, né, se não alude essa questão, né, da opressão do feminino mesmo, né, que eu acho que é fundamental no livro, né, acho que não tem como fugir dessa leitura, né, ainda que pelo viés do fantástico, né? Ainda que não, né? Porque é fundamental também. Né? É isso. Sobre essa questão do sono, né, que a Rafa falou, também agora que eu percebi, queria falar. Eu li um livro, tem muita relação. Eu li um livro esses dias, chama Após o Anoitecer, não sei se vocês já viram. E ele fala, é muito legal, que ele conta, assim, a história no período de uma noite. Da madrugada em Tóquio, né? Cada capítulo tem um reloginho apontando horário. E ele conta a história de duas irmãs, né? Uma irmã que tá vagando por Tóquio lá de madrugada, e a irmã dela, a Eri, né? Ela tá dormindo faz 2 meses já. Ela fala, minha irmã faz 2 meses que tá dormindo. Aí os personagens, mas como? Ela tá em coma? Aí ela fala, não, ela não tá em coma, ela tá bem, ela tá viva, ela tá dormindo. Ela levanta, vai ao banheiro, come, faz as necessidades básicas dela, sem falar com ninguém. Acho que tipo uma estrada de... Não sei dizer, né? Mas ela faz as coisas lá.
e aí ela volta a dormir. E aí também o narrador, ele narra uma cena da irmã dela que parece que ela tá presa dentro da cabeça dela durante esse sono, que ela tá num quarto fechado, ela não consegue sair, ela grita, né? Mas nisso tudo ela ainda tá dormindo. É muito interessante isso, a narrativa. Então tem muito a ver, né? Ele sempre usa esse elemento do sono, né? Ou da falta do sono, ou do sono demasiado, né? E a Crônica do Pássaro de Corda eu li até metade, só não terminei de ler tudo também. Mas agora o que eu percebi, eu vi essa relação com Após o Anoitecer mesmo. É bem interessante o livro. Mas ele também, João, ele fala, e ele não dá uma solução concreta no final e fica por aquilo mesmo. Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto no livro do Murakami, nas obras dele, né? Porque fica um final muito interpretativo. Ele agrada, acho que acaba agradando todo mundo, né? Porque cada um escolhe. Ela fala, não, eu acho que é isso. Então, para mim é isso, mas para outra pessoa pode ser diferente e não tem estresse com isso, sabe? É o que eu acho. Não, prof, que eu digo assim, tem livro que tem um final que é aquilo lá, tipo, ela vai ficar com ele, vai casar, vai morar e tal, é aquele final. E do Murakami não, ele solta um mistério lá pra gente, a narrativa toda roda, gira em torno daquele mistério, né? E ele não tem um desfecho, né? E mesmo quando, assim, tipo isso que eu falei do que acontece no Kafka Beira-Mar, né, que ele meio que explica, assim, né, não foi isso, né, ele tava, até porque é muito pesado, né, muito pesado assim, né, no contexto, né, ficam várias coisas soltas. Eu acho que no Pássaro de Corda é mais forte isso. Tem não sei se você lembra, mas tem um personagem, não sei se você chegou nesse ponto, que é o irmão do... Como que é a história? É o irmão da ex-mulher do cara, que ele é abandonado pela mulher, né? E o cara assim, é meio que uma figuração do mal, né? Assim, é meio que é isso, né? Um arquétipo, uma representação quase arquetípica do mal, assim. O cara é maligno mesmo, né? E só que assim, eu não vou lembrar exatamente, mas o fato é o seguinte: várias coisas, Fábio, assim, elas ficam propositadamente soltas, assim, pairando no ar, sabe? Como se algumas têm explicação, outras não, sabe? Então, assim, é um procedimento programático mesmo. É um pouco mais assim, né, do que isso, né, da ambiguidade, né, da multissignificação, tal, né, da obra. Aí tem um pouco a ver com a coisa da obra aberta, talvez, né, do Humberto Eco, né, porque é um cálculo mesmo, né. E o engraçado assim é que é um cálculo assim, nesse sentido que eu falei mesmo, assim, é um cálculo ponderado, né, assim, algumas coisas são explicadas, outras não, né? É bem interessante assim, ler os romances para pensar nisso. Agora, o que acontece nesses romances assim, é que do sono em si, quer dizer, na verdade, assim, do adormecer, né, advém essa experiência, né? Enquanto que no sono não tem propriamente essa experiência né, do translado, né? Por isso que é mais ambíguo, por isso que é mais enigmático, né? Nesses romances tem a coisa assim, você sente que está passando, você sente não, né? Ele fala isso claramente, né? Ele dorme, fecha os olhos, ele descreve assim, a textura das coisas mudando, né? Se bem que assim, com muita ambiguidade, né? E com certos trânsitos também, né? Ele encontra, enfim, teria que ler, né? Mas no sono não tem esse transporte. Ela está o tempo todo ali, né? Então assim, é mais ambíguo, é mais enigmático, é mais inquietante, né? Eu acho que por isso também é mais impactante, né? Assim, esse impacto ele não é só estilístico, ele é, né? Assim, como que eu digo, é isso, né? Assim, é o impacto da representação em si, né? Do insólito e do fantástico, né? É mais bem acabado isso. Só fazer uma pergunta, porque eu fiquei na dúvida o João falou que, né, um livraço, só que livraço geralmente a gente escreve com cedilha, tá, João? Mas tudo bem.
Qual que é seu primeiro? Qual que é o primeiro livro que você falou? Era o Morro dos Ventos Vivantes, primeiro livro que eu li. Ah, sim, nossa, é um dos meus preferidos. Sensacional. Também é. Tem gente assim que... Eu postei uma vez isso no Face e foi um aluno até tirou sarro, assim. Nossa, para mim é uma obra-prima. Eu acho que é o melhor romance. Sim, eu prefiro ele do que o Dom Casmurro. Posso ser julgado. Bom, aí já é outra questão, não vou entrar nisso. Nem eu saberia escrever livraço, eu ia escrever com 2 S, mas não importa. Aí tirar sarro, você sabe de onde vem o sarro? Sarro é sarro em espanhol, é tártaro dos dentes. Daí se falar, então, tirar sarro, né? Daí nós temos sarro, tártaro dos espanhóis. Tô precisando tirar meu sarro, então sarro. Sarro. É aquele R. Em espanhol você sabe fazer esse R sarro. direitinho? Que tal o sarro, tio? Tio é cara em espanhol, ó, na gíria. Mas, hein, eu li as 10 primeiras páginas aqui, Mariana, e é o seguinte, o Ravel, o cara de papel. E aí, assim, a brisa do Murakami é a seguinte, na verdade, era ele ou então era alguma colega dele, daí no caso a Mariana pode se colocar como, né, na finalização do TCC dela, da monografia, né, era o que essa personagem estava vivendo, talvez era o que ele viveu na pele, no meio acadêmico universitário, ou então alguma colega dele na época, e aí ele desenvolveu esse conto. O que vocês acham? Né, uma ideia assim dele, tava brisado, ficou dizendo, eu esqueci de falar outra coisa. Eu já fiquei 4 dias sem dormir, assim, tipo, dormindo só aos 25 minutos. Foi uma época que quando eu morava na Espanha, eu queria juntar um dinheiro para ir para Itália. Meu, que doideira, velho. Era dormindo 25, 30 minutos por dia, assim, sabe? Eu trabalhava à noite no Martisco e durante o dia no supermercado, entregando compra. Era uma doideira. Mas, ao mesmo tempo, eu já dormia, assim, tipo... Eu consigo dormir até... Sem fazer as necessidades, eu consigo chegar a uma noite, um dia inteiro, uma noite inteira, é claro, né? Uma profunda de uma bad. E já consigo dormir, mas assim, ficar dormindo, né? Ontem mesmo eu não ia sair nem para comprar nem alimento. E eu tava trancado aqui desde sábado à noite, que eu fui ali pegar um lanche, bebi umas brejas. Fiquei o domingo, segunda-feira, terça-feira. Eu saí ontem à noite, quarta-feira, fiquei 4 dias trancado aqui num pequeno apartamento que eu moro no centro da cidade, né? E então é isso. Professor, eu tenho altas ideias, eu adoro assistir essas aulas de vocês desde o ano passado. Te agradeço muito, inclusive, por importunar todas as tuas aulas, meter o louco sempre, né? Esculhambar tudo. Mas eu sinto bastante vontade de escrever uns contos bem loucos, assim mesmo, sabe? Mas esse último conto, da semana passada mesmo, do Solar Punk, foi muito chique, sabe? Eu sinto vontade, velho. Nossa, só que eu sinto, eu já apresentei uma ideia pro Ravel de um romance que eu queria escrever, né, que dava até uma trilogia, que eu queria... Acho que quem aceitaria a ideia, eu acho que seria o Ramiro, que eu tive a alegria, né, a oportunidade de conhecer através do NAFTA, ou então o Henrique Pimenta. Mas aí tinha que sentar e conversar. Uma vez eu apresentei uma ideia pro Ravel, mas o Ravel deu uma mínima para mim, então eu deixei quieto. Mas eu sinto, assim, uma vontade de escrever também. Agora, voltando a falar aí, assim, mas aquilo, professores, que assim, colegas, né, Mariana, que está apresentando, assim, eu vejo, né, a questão dos contos em geral, que eu aprendi nas aulas também, né, nas nossas aulas no NAFTA, inclusive vendo os comentários, né, do João, que sempre está presente, participando, o Gabriel também. A Nesca desapareceu. Uma vez a gente estava no grupo com a Nesca, mais uns 4, 5, mas eu não dava conta, não, velho. Acompanhar. Foi em 2020, no ápice da pandemia. Assim, que eu vejo assim, os contos, né, a literatura fantástica, eu aprendi bastante já com vocês, né, o Fantástico, assim, em geral, eu vejo assim que isso é uma certa... mas aí eu apelo, né, velho? Mas há uma certa diferença dos contos, assim, uma certa... como é que eu vou falar? Das culturas, ou dos escritores, né? No caso dos escritores latino-americanos, com os europeus, né?
com os estadunidenses, agora com esses autores aí que vocês apresentam em geral, há uma certa diferença dos contos, assim, da pegada, né, do formato, né, da estilística, sei lá, da escrita, né, sei lá, comentário frouxo aí, para fazer o Ravel ficar quieto um pouco. O que eu acho é que ele é um escritor que tem muita coisa para falar, muita mesmo, e ele acaba jogando essas coisas no livro e às vezes realmente não consegue dar um desfecho, até porque nesse livro aqui, né, o primeiro livro dele, tem um prefácio que foi ele que escreveu, e ele mesmo fala, quando ele começou a escrever, ele tinha muita coisa para falar, que ele não conseguia colocar numa frase. Aí o que ele fazia? Ele pegava, escrevia em outro idioma e depois traduzia, porque ele fala, porque escrever em outro idioma, vamos supor no inglês, é melhor porque eu não conheço tantas palavras, eu não tenho tanto vocabulário, então eu fico restrito àquilo que eu sei. Isso eu acho que é o que ajuda ele também, às vezes, porque ele é um escritor que tem muita coisa para falar. Então, realmente. Ele fala isso, tá no prefácio do livro. Eu queria perguntar para Mariana qual que é a expressão que ela citou aquela hora. É forward alguma coisa, né? Foreshadow. Você pode escrever? Meu inglês é ruim para ler para ouvir. É de sombra, né? Foreshadow. Vou procurar. Shadow como isso. Eu acho que realmente uma das chaves é o Ana Karenina. Eu recomendaria que você visse lá, Ana, quantas vezes ela leu a personagem e lesse as tantas vezes que ela leu. Quantas foram? Foram umas... Eu lembro assim que chegou uma hora no conto que eu me perguntei assim, mas ela ainda está lendo Ana Karenina, que é longo, mas nem tanto, né? Aí ela fala que já estava na quarta ou quinta vez, né? E nisso ela continua, então você tem que contar quantas vezes são, que aí depois você lê essas tantas vezes, você vai entender o conto. Vou pesquisar aqui. Se não chegasse uma comparação assim, metodológica, acho que pelo menos serve para iluminar alguns aspectos, né? Eu acho que não precisa, assim, o trabalho não precisa ser isso, né? Mas, né, em algum momento traçar esse, né? Não, é que eu tinha pesquisado o termo que a Mariana falou e realmente fez sentido, muito sentido. E, segundo a fonte mais confiável que a gente tem, que é a Wikipédia, óbvio. Eu achei aqui também. O significado em inglês é prenunciar, e no artifício literário, pelo qual o autor insinua fragmentos da história que ainda está por vir. Uma espécie de truque narrativo no qual o elemento é colocado em cena de maneira que o público não decifre de imediato, e sua volta posteriormente abala a trama de maneira significativa. Morte da Ana Karenina, isso aí, tamo junto. Mariana, só mais uma coisa que eu lembrei, é que, assim, se eu fosse você, eu terminaria de ler o Pássaro de Corda, justamente porque tem a figura lá da esposa, né, que sai de casa e tal. Então tem essa questão do conflito familiar aí, né, da relação conjugal, né? Então, de repente, ajuda a pensar um pouco isso, assim. Porque eu acho que a questão é um pouco ver como o Murakami pensa isso, né? E o Pássaro de Corda é bem revelador quanto a isso, porque o personagem ele faz toda uma reflexão sobre isso, por que ele foi abandonado, etc. Entende? É o contrário, né? É o ponto de vista inverso, né? Só que, assim, vamos colocar assim no vocabulário feminista que, assim, né? Sem mensurar, né? Assim, sem fazer julgamento de valor do vocabulário, né? Ele, enquanto representante do patriarcado, né? Mas um representante capaz de refletir sobre si mesmo, né? Enquanto que no Sono, assim, é só uma figuração da opressão mesmo do patriarcado, assim, eu acho, né? Até pela relação aí
com a Ana Karenina e tudo mais. Mas, enfim, como o Plínio já deixou explícito, aí já falei demais, né? Ravel, eu vou pegar minha bicicleta. Eu vou ali beber uma breja. Só porque o João falou que eu não mostrei a minha tulipa de chopp aqui, vou dar um rolê, velho. Vou sair. Use aí. máscara e leve um canudinho para tomar breja de canudinho, tá? Não, mas onde eu vou não precisa máscara, não. Eu fico no ar aberto, nos botecos, bem longe. Só tenho eu sozinho só, velho. Sossegado. Sai por aí, eu sento numa esquina. Não, cara, não. Só queria agradecer por todo mundo que tá participando, mas me colaborou de um jeito também para eu talvez ver as coisas de outra maneira, né? Mas só isso. Obrigada.